Eu pego. Boa noite a todos. Vivendo o mês de setembro, mês da Bíblia, queremos trazer para o altar do Senhor as intenções do Papa Francisco, que nesse mês estão voltadas para as questões da vida presente no planeta, para que os recursos que nele existem não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. E neste tempo de pandemia, queremos oferecer o sacrifício eucarístico por todos aqueles que, direta ou indiretamente, trabalham para controlar o mal causado pelo Covid-19. E também pelos fiéis defuntos, Noêmia Estevão Mendes, todas as almas, Lázaro Alves Raimundo, José Pedro Raimundo, Felinda Ambrosina de Jesus, Antônio Eustáquio Gomes, Maria Tomás de Oliveira, Juarez Antônio de Oliveira e Alessandra Cristina Pagotto de Oliveira. Pelo dom da vida de Padre Leandro Donizete Ramos, Edneia Pinhata, Francine Aparecida Pinhata e Filomena Favaretto. Pelo dom da vida dos dizimistas aniversariantes, Fabiano Andrei Gervásio, Joyce Graziela dos Santos, Maria Alice Souza, Maria das Graças Sanches Prati, Salvina Madaledo Perticarrari e Wilson Reis. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciemos nossa celebração cantando. Eu
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. A graça de Deus, nosso Pai, de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse encontro de irmão, para celebrar a nossa Páscoa semanal, vamos todos nos colocar diante a palavra de Deus, certo que ao nos debruçarmos sobre ela, teremos nossas vidas transformadas. Neste sentido, somos todos exortados nesse 24º domingo do tempo comum, a buscar na palavra o real valor da nossa fé, quando somos convidados pelo Mestre a perdoar sempre. Ele, o Filho do Homem, passou a vida inteira perdoando. No alto da cruz, diante dos insultos dos seus opositores, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ao ressuscitar, soprou seu Espírito sobre os apóstolos como o primeiro e mais perfeito dom do seu perdão. Que essa celebração possa nos ajudar a transformar a nossa vida e assim perdoarmos sempre os nossos irmãos. E diante desta proposta que a liturgia nos lança neste domingo, vamos nos colocar diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, portanto, necessitados do amor e do perdão de Deus. Num instante de silêncio, apresentemos ao Pai os nossos pecados. E cantando, peçamos perdão. Arrependido, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedei junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus, entoando nosso hino de louvor.
Oremos. Além de todas as intenções já colocadas, peçamos a Deus a graça e o dom das chuvas, para que ela venha melhorar a qualidade da vida dos seus filhos aqui na terra. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouviremos agora a palavra de Deus. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor.
Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto ao céu por sobre a terra se eleva, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos,
e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos vivendo esse tempo do mês da Bíblia e é onde a Igreja espera então que nós, como cristãos fiéis, possamos nos aproximar da Palavra de Deus com maior profundidade, tentando vasculhar principalmente aqueles trechos da Bíblia que nós achamos que sabemos por de cor, qual a importância que eles têm na nossa vida. Tudo isso para que nós possamos trilhar um caminho que nos seja agradável e que nos leve para Deus. Acredito eu que quando Jesus apresentou o reino de Deus aos judeus, eles ficaram escandalizados, porque durante muitos séculos eles haviam aprendido totalmente contrário àquilo que Jesus falava. Como então acreditar numa proposta de vida eterna que nascia de um filho de um carpinteiro, um iletrado? Pois bem, Deus é sempre assim. Ele vai buscar aonde não existe oportunidade, a oportunidade. Aonde não existe esperança, a vida. E eu acredito que vocês estão aqui, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais, lutam pela vida. A vida tem maior sentido quando nós nos dedicamos a ela e colhemos os resultados daquilo que plantamos. Por isso, ao celebrarmos hoje o 24º domingo do tempo comum, a liturgia da igreja nos chama a questão para o perdão que vem de Deus, o perdão que deve existir entre os irmãos.
Por isso que a liturgia nos apresenta, num trecho do livro do Eclesiástico, uma reflexão. Pois durante todo o Antigo Testamento, a questão não era bem acolhida ou não era bem ensinada. O que valia era dente por dente, olho por olho. Assim era se feita a justiça. E quando se fazia alguma coisa de errado ou de ruim, e a pessoa se achava injustiçada, dentro dela nascia um desejo de vingança. Mas isso ficou no passado. Não. Isso ainda é muito presente em cada um de nós, inclusive de nós que nos dizemos ser cristãos fiéis. Quantas vezes julgamos que isso é justo e aquilo é injusto? E sempre queremos, muitas vezes, sermos protegidos pela justiça que não praticamos. Quantas vezes nós dizemos quase que inconscientemente: isso seria bom que fosse para aquele fulano. Como essa pessoa poderia ter recebido isso? Ela ia conseguir ser melhor na vida. Quem somos nós para sermos juiz dos nossos irmãos? Por isso, meus irmãos, toda vingança, ela é, na verdade, um grande veneno que corrói o homem durante a sua caminhada nesta vida. Por isso é que nós estamos aqui na tentativa de nos aproximar daquilo que é o projeto de Deus para a nossa salvação, certos, conscientes de que nesse projeto não tem espaço para a vingança, somente espaço para o perdão. Por isso, o Evangelho nos mostra o momento em que Pedro, indignado por umas conversas que ouviu, o exagero de Jesus dizer que tudo deve ser perdoado e perdoado sempre. É inconcebível para Pedro, que deixou tudo para trás, ouvir do Mestre que não tem causa que possa ser levada à desforra e tudo deve ser vingado. Por isso ele se aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes 7? E Jesus responde: não, até 7 vezes 70. Porque o número 7 para o Israel é o número perfeito, o número da totalidade. E Pedro então joga isso, querendo ver se Jesus entende. E Jesus então, ao invés de dizer sempre, ele diz sempríssimo. E responde através da parábola que nós ouvimos, de um patrão que resolveu acertar a conta com seus empregados. E às vezes, ao ouvir esta parábola que não nos é desconhecida, nós podemos dizer assim: eu me comporto mais como esse ou como aquele personagem. Eu consigo perdoar até certo ponto, mas depois de certo ponto eu não consigo perdoar. Eu consigo perdoar com a boca, mas meu coração fica sempre amargurado. E na verdade, a parábola não quer mostrar em qual dos personagens nós nos encaixamos. Mas a parábola quer nos mostrar algo que está tão presente na nossa vida: a distância enorme entre o coração de Deus e o coração dos homens. Infelizmente, na parábola, o patrão conseguiu perdoar uma exorbitante dívida, enquanto aquele trabalhador não conseguiu perdoar algumas moedas do seu amigo. Nós conseguimos parar agora e pensar como tem sido essa questão do perdão na nossa vida, diante de um Deus que se apresenta infinitamente misericordioso, diante de tantos corações humanos mergulhados na mesquinhez da sua vida. Por que nós agimos assim, diante de uma verdade tão clara e tão escancarada?
Será que não precisamos então procurar nos aproximar do coração de Deus e começarmos a pensar na possibilidade de amar sem limites? Pois foi isso que Jesus nos ensinou. Meus irmãos, o mundo, a sociedade, nos dias de hoje, produz 3 tipos de homem. Um homem que recebe o bem, mas paga com o mal. São maldosos na sua natureza humana. O outro tipo de homem, produzido pelo mundo e pela sociedade, é aquele que paga o bem com o bem e o mal com o mal. São os justos. Mas há um outro tipo de homem que recebe só o mal e paga com o bem. Esses são os filhos de Deus. Não tem como nós mudarmos essa realidade divina que vem do céu, que nos exorta a sermos bons, não para agradar a Deus, nem para agradar o mundo, mas para sermos melhores uns para os outros. Nunca seremos filhos de Deus se não conseguirmos perdoar-nos mutuamente. Mas, como é difícil, parece que o perdão então é uma esponja que passa na superfície suja e fica tudo igual, tudo limpo. Não. O perdão não é uma esponja que tem um antídoto poderoso para limpar uma superfície que está suja pela falta do perdão, da generosidade, da compreensão, pela falta de amor. O perdão é algo que deve transformar o outro. Ah, mas se eu perdoar, eu tenho que acolher o outro dentro da minha casa. Olha, se isso for consequência do seu perdão, dê glórias a Deus. Mas isso talvez não seja necessário. O que é necessário é que você ajude aquele que pecou a transformar a sua vida pela tua oração, pelo teu testemunho, pela tua maneira de ser diante das circunstâncias do mundo. Transformar o outro é levá-lo à conversão. É por isso que Jesus, no alto da cruz, quando a vida se esvaía do seu corpo, quando ele já não conseguia mais fazer nada a não ser sentir humanamente a dor dos pregos transpassados, dos ombros feridos, da cabeça perfurada, olhar para aqueles homens que estavam ali, o insultavam. Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Por isso, ser cristão que perdoa, que ajuda o outro a recomeçar a vida a partir do perdão, não é ser um cristão bobo, não é ser um tolo, mas é ter um coração aberto. Pois Deus, nosso Pai, Ele faz chover no quintal do justo e do injusto. O sol nasce todos os dias para os bons e para os maus. Por isso, ao terminar o evangelho de hoje, diz que aquele empregado perverso foi amarrado e jogado no fogo, aonde há ranger de dentes. Uma imagem ameaçadora. Jesus, depois de ensinar tantas coisas boas e bonitas, agora fala que devemos queimar no fogo do inferno. Na verdade, os rabinos usavam essas imagens fortes para chamar a atenção. Imaginemos que entramos numa grande sala que tem exposição de quadros, obras de arte, e as obras, elas são quase no mesmo tom, mas lá no meio tem uma com cores vibrantes. Quando você entra na sala, o que você vê primeiro? As que são todas iguais ou as que estão com cores vibrantes? É assim que hoje Jesus
tenta nos chamar a atenção. Existem muitas pessoas que dizem perdoar, mas poucas são aquelas que realmente conseguem refazer a vida através do perdão. Por isso, meus irmãos, como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, se estamos vivos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Deixai que esta verdade invada o seu coração. E se você não consegue perdoar alguém, se desnude das tuas propriedades humanas, dos teus orgulhos. Vá até a Ele e recomece uma vida nova a partir do perdão. Vamos todos de pé, e a você que nos acompanha pelas redes sociais, também não fique sentado agora no teu sofá, na tua cadeira, na tua poltrona. Fique de pé, professemos a fé em nosso Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Senhor rico em misericórdia, dirijamos com confiança a nossa oração, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, vós que nos destes a Igreja como canal da sua graça redentora e para conduzi-la nesse tempo, chamaste o Papa Francisco. Dai a ele a sabedoria para sempre perdoar sempre. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, vós que constituíste sacerdotes para ministrar o sacramento da reconciliação, concedei a todos eles a vossa misericórdia, para sempre perdoar em vosso santo nome. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, vós que nos ensinastes a perdoar sempre, levai todas as nossas famílias a fazerem experiência do vosso amor e assim se perdoarem mutuamente. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, vós que destes aos homens e mulheres dom da inteligência, fazei com que nesse tempo de pandemia, nossos cientistas e seus auxiliares busquem no perdão encontrar uma vacina eficaz contra o Covid-19. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, vós que sempre fostes misericordioso, recebei em vosso reino todos os nossos irmãos falecidos,
para o descanso eterno, e assim gozem da sua santíssima presença, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, nós vamos nos preparar para o ofertório. Lembrando que nesse tempo de pandemia, nós não podemos fazer a procissão das ofertas, colocando as nossas ofertas como de costume. Aqueles que quiserem fazer a sua doação, ao final da celebração, nós temos 2 cofres, só colocar lá a sua doação. Lembrando que tudo aquilo que for recolhido nesse final de semana será enviado ao Santo Padre, o Papa, para os lugares santos. Esta coleta é sempre feita na Sexta-feira Santa, mas como não foi possível fazer, então ele pede que façamos neste final de semana, porque amanhã é a exaltação da Santa Cruz. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus as nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, por causa da vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, é obra vossa que a busca da paz vença o conflito, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Deus de amor e de poder, louvados sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, e entregando à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos desses, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também como vosso Filho, e nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito que arranca o que divide. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei que vossa Igreja, sinal da unidade entre os seres humanos e instrumentos de vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, antes de participarmos do banquete eucarístico, que é sinal de reconciliação, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, é momento de se preparar aí na tua casa para receber o Santíssimo Sacramento, Jesus Eucarístico na tua vida. Coloque a tua mão sobre o teu coração e diga comigo:
Ó Senhor Jesus, eu acredito fielmente que estás presente na Eucaristia. Mas como estou impossibilitado de te receber, venha em minha vida espiritualmente. Uno-me a vós, abraço-me a vós. Sei que fazes parte da minha vida. Desejo nunca mais me afastar de ti. A vocês que estão aqui na igreja para a comunhão, não saiam dos seus lugares. O ministro deve se aproximar, esticando o braço, você recebe a Eucaristia. Nesse momento, então, você retira a máscara. Só no momento em que o ministro se aproxima, você retira a máscara. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? Eu te digo até 7 vezes 7. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estejamos sentados. O pastoral do dízimo tem uma mensagem para todos nós, os dizimistas, e agradecendo então o dízimo de cada mês. Mensagem para o domingo do dízimo. Caríssimos, celebrando o mês da Bíblia, escutaremos ao longo de todo esse mês sobre a importância de tornar a palavra de Deus conhecida, lida, rezada, anunciada, ou melhor dizendo, vivida. A palavra de Deus nos apresenta um sentido para a nossa vida e o amor incondicional de Deus por nós. É essa palavra que deve iluminar e orientar a nossa caminhada. Torná-la conhecida é dar à humanidade o acesso e o conhecimento da graça de Deus. Jesus nos pede: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. A igreja existe para isso, para evangelizar, anunciar a palavra de Deus. Essa é a sua missão. Nós, como membros dessa igreja, dessa família formada em Jesus Cristo, participamos da sua missão: servir a nossa comunidade, celebrar com ela a nossa fé e contribuir com o dízimo e participar ativamente da evangelização. A igreja depende de recursos materiais para manter o anúncio do Evangelho. Portanto, nosso compromisso com o dízimo garante que a mensagem divina continue sendo anunciada a todas as nações. Agradecendo de todo o coração os dizimistas da nossa paróquia que se mantiveram comprometidos com o dízimo. A sua contribuição torna possível que a palavra de Deus continue sendo anunciada e celebrada em nossa comunidade. Muito obrigado. Se você ainda não é dizimista e deseja ser, procure a pastoral do dízimo e preencha a sua ficha. Uma ótima semana a todos. Aproveitando então, mais uma vez, muito obrigado aos dizimistas e aqueles que não são dizimistas poderiam se tornar, porque cristão que não é dizimista não cumpre o mandamento da igreja. Mas diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, onde nós temos que rever todas os nossos princípios, as nossas vontades, as nossas escolhas. Se as nossas comunidades não tiverem dizimistas, a tendência delas é cada vez mais se empobrecerem para a evangelização. Então, que todos possam se tornar dizimistas, que você possa, como dizimista, motivar outros a serem dizimistas. Isso vai fazer com que as nossas comunidades se tornem mais vivas e, com certeza, mais evangelizadoras. Lembrando então a vocês que os folhetos que vocês usaram não podem ficar aqui na igreja. Por favor, levem embora, dobrem, coloquem no bolso e descarte isso na casa de vocês, certo? Tá bom? Lembrando que amanhã é dia 14 e a igreja então celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós teremos a missa às 19 horas aqui, será transmitida online. Na terça-feira, em memória de Nossa Senhora das Dores, a mulher que esteve aos pés da cruz. Então rezaremos o terço às 15 horas e a missa às 19 horas. Ambos também serão transmitidos online. Na quinta-feira, dia 17, o nosso terceiro encontro bíblico online, aqui na igreja, como nós temos feito nessas últimas quintas-feiras, vamos fazer até
as próximas, sempre às quintas, 20 horas, com um tema referente ao livro do Deuteronômio. Então, temos compromissos amanhã, às 19 horas, terça, às 15 e às 19, e na quinta-feira, ainda o encontro bíblico, tá bom? Além disso tudo, gente, na Arquidiocese tem várias lives que vão acontecendo. Hoje, amanhã, por exemplo, tem a live com a voz do mosteiro, com os monges beneditinos. Na terça-feira se inicia a 8ª semana litúrgica. É sempre muito importante nós participarmos, porque isso, gente, vai ser a nova maneira de evangelizar, a nova maneira de nos comunicar, a nova maneira de nós nos formarmos como os cristãos. Isso diminui os custos e abrange muito mais pessoas. Então nós precisamos começar a nos adaptar a essas questões que estão surgindo, que vão ficar depois da pandemia. Vamos então agora todos de pé, a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sede no mundo sinal do amor de Deus. Ide em paz, fiquem em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.